Então, boa tarde a todos e a todas novamente. Vamos estar iniciando aqui a nossa aula, certo? Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Ok. Deu uma travadinha aqui no meu computador. Diga, quem ergueu a mão? O que aconteceu? Teve algum problema? Professor, o senhor chegou a Diga. dar muito conteúdo na aula passada? Dar algum conteúdo? Eu vou falar o que eu fiz na aula passada, eu vou repetir hoje, a parte matemática, certo? Eu fiz uma parte motivacional, que eu falei que é heurística, que é uma mentirinha, e agora eu vou fazer a parte matemática mesmo, eu só fiz logo no finalzinho, e eu vou revisitar aqui o que a gente viu lá nesse finalzinho, tá bom? Tá certo. Então vamos lá, essa é a nossa aula 2. Nessa aula 2, nós vamos continuar falando sobre funções contínuas, que nós começamos a ver na aula passada, ok? Pessoal, vou pedir para todo mundo fechar a câmera, por favor, para a gente ver se fica o mais leve possível aqui, tá? Que, inclusive a minha mesa está um pouquinho carregada, geralmente isso acontece quando tem algumas câmeras abertas. Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui nesse curso sempre com funções f, que estão definidas em um conjunto real, ou seja, um subconjunto dos reais, e estão a valores reais, certo? Sempre vou trabalhar com isso daqui, uma função. Espera aí, que a escrita aqui não está muito boa. Eu vou só fechar o arquivo e abrir de novo. Meio minuto. Rapidinho. Fechar minha câmera também para melhorar. Pronto. Deixa eu colocar o arquivo novamente. Aula 2. Muito bem. Vamos ver se agora fica melhor. Então, eu vou pegar uma função e P, um elemento do domínio dessa função, certo? Muito bem. Aí, o que nós vimos na aula passada? Nós dizemos que a função f é contínua em P. Em P. Quando, para todo epsilon maior do que zero, existir um delta maior do que zero, tal que, se eu pegar um xzinho que está dentro do domínio da f e a distância de xzinho até p for menor do que delta, então eu vou ter que a distância do f de x menos f de p é menor do que epsilon, certo? Nós vimos isso na aula passada. Essa daqui é aquela ideia de quando eu estou me aproximando o x do p, eu vou ter que o f de x está se aproximando do f de p, certo? Essa é a ideia, tá bom? Eu quero fazer aqui umas observações. A primeira observação que eu quero fazer para vocês é que esse delta que eu estou pegando aqui, ele sempre, geralmente, ele vai depender do P e também do epsilon, certo? Vocês podem ter visto isso, inclusive, no exemplo que eu fiz. Bom,
Outra observação que eu quero fazer, importante, que você deve ter visto lá em Fundamentos 1, por exemplo, é que se eu tenho módulo de A menor do que um certo B, isso daqui é a mesma coisa, equivalente. O que é equivalente, né? Se eu tenho A da esquerda, implica na da direita, e se eu tenho A da direita, implica na da esquerda. Isso é equivalente a menos B menor do que A menor do que B, certo? Muito bem. Por que eu fiz isso? Porque eu vou agora usar essa expressão que eu acabei de colocar aqui para revisitar a minha definição de função contínua utilizando ela. Então, eu venho aqui e observo o seguinte, deste modo, eu falar que a minha função f é contínua em P, é a mesma coisa do que eu ter esse cara aqui. Agora eu vou usar o que eu falei acima, certo? Eu vou trocar essa fala aqui por menos delta menor do que x menos p menor do que delta. E eu vou trocar esta fala de baixo por... Quando eu copiei, não veio o acento, né? Vou trocar ela pela mesma coisa que é isso aqui, ó. F de x menos f de p. Certo? Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou copiar tudo isso e vou mostrar o seguinte para vocês. Isso tudo aqui é a mesma coisa do que você pegar, soma P dos dois lados nessa primeira inequação aqui, em todos os lados, na verdade. Você vai ter menos delta mais P, somando P em todas. Lembra lá do seu curso de fundamentos ou do teu ensino médio, você pode somar um número em uma inequação sem trocar o sinal. A mesma coisa eu vou somar na de baixo. E eu vou ter isso aqui, ó. Menos epsilon mais f de p menor do que f de x menor do que epsilon mais f de p. Todo mundo concorda com isso? Agora, observa que isso daqui é a mesma coisa do que o quê? Isso aqui é a mesma coisa do que dizer que para todo epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que... Olha só, eu dizer que o x está dentro desse, está satisfazendo essa equação, concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa do que dizer que o x pertence ao intervalo aberto de menos delta mais p até delta mais p? É a mesma coisa, certo? E esse de baixo é a mesma coisa do que dizer que o f de x está no intervalo de epsilon, vou fazer, tá bom, de menos epsilon mais f de p até o f de p mais epsilon, certo? É a mesma coisa que dizer isso. Colocar, seguir a mesma notação, né? Colocar sempre o intervalo, então, com aquele igual de cima. Pode ser, lembrando, né? Pode ser tanto parênteses quanto esse símbolo aqui, certo? Dá na mesma. Tudo bem? Mas daí eu me recordo que isso daqui é a mesma coisa do que eu ter o quê, né? Agora eu vou escrever o que significa, então, essa é uma ideia de continuidade interessante. Olha só o que está dizendo aqui.
Se o x está no domínio e o x está nesse intervalo, então o f de x está aqui. Em outras palavras, isso quer dizer que ao eu aplicar a função f em domínio de f interseção com esse intervalo, ao aplicar a f aqui, eu estarei caindo aqui. Isso está contido no intervalo f de p menos epsilon até f de p mais epsilon, certo? Essa, então, é uma ideia muito interessante de limite, porque ela vai estar nos dando uma interpretação que é a seguinte. A interpretação é a seguinte. Pego aqui um sistema cartesiano, certo? E daí o que vai acontecer? O que ele está me dizendo, em outras palavras? Pega aqui o gráfico dessa função. Suponhamos que esse aqui seja o teu P. O que isso está te dizendo? Se esse aqui é o teu P, esse daqui é o teu F de P. Isso está te dizendo que se a tua função ela é contínua, então, se eu subir epsilon para cima ou epsilon para baixo, esse intervalo que eu escrevi aqui na vertical é exatamente o intervalo de f de p menos epsilon até f de p mais epsilon. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter um delta aqui embaixo, de modo que, para todo mundo que eu pegar nesse delta, ao eu aplicar a função nele, certo? Ao eu aplicar a função nesse cara, todo mundo vai estar caindo aqui dentro, certo? Então, em outras palavras, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essas grandezas aqui, ó, e eu estou levando elas para dentro desse intervalo, certo? Tudo bem? Então, de novo, o que vai acontecer? Qual é a interpretação, então, geométrica da função contínua? É que, quando eu pegar qualquer intervalo contendo meu f de p, eu vou ter um intervalo contendo P, de modo que, ao eu aplicar a função f nesse intervalo, eu vou estar caindo dentro do intervalo arbitrário que eu peguei no início, que contém o f de P, ok? Essa é a ideia principal por trás de função contínua. Bom, algumas nomenclaturas importantes de função contínua que faltou eu falar na vez passada são... principalmente na gravação. Na aula, eu acho que eu falei, mas na gravação, não. Notação. Notação é a seguinte, que eu quero apresentar para vocês. Eu vou dizer que F é contínua. Observa que eu defini continuidade em um ponto, certo? Eu vou dizer agora que a função f é contínua em um conjunto A, que ele é subconjunto do domínio de f, quando a minha função f é contínua em cada ponto desse azinho, certo? Então, dizer, de novo, continuidade é uma propriedade pontual, que eu falo para pontos. Mas eu falar que uma função ela é contínua em um certo conjunto A, quer dizer que essa função ela é contínua em cada elemento do A. Tudo bem? Outra propriedade interessante é o seguinte, a gente vai dizer que vai falar assim simplesmente, f é uma função contínua. F é contínua quando acontecer o quê? Quando f é contínua... Quando f é contínua no domínio da f, certo? Lógico que o domínio é um subconjunto do seu domínio, né? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo.
Então, você pode estar definindo desse jeito. Ou seja, em cada ponto do domínio, a minha função ela é contínua. Tudo bem? Então, esses são os conceitos básicos desta primeira etapa do curso, né? Funções contínuas. Isso é o que tem de importante. Alguém fez alguma pergunta? Ergueu a mão? Pode falar, fellow. Não? Pensei que alguém tivesse erguido a mão. Alguém fez algum... MF perguntou, professor. Aí ele Oi. perguntou no chat, professor. Tá bom, eu vou ler a pergunta. Professor, epsilon e delta sempre serão valores imaginários ou chegaremos em algum valor definido, barra exato? Olha, colega, não é imaginário, não é imaginário, é um valor real, certo? É um valor real. O que você tem que ter em mente é que epsilon é um valor arbitrário, certo? Para todo valor epsilon, eu vou ter um delta. É isso que acontece, certo? Tudo bem? Então, para todo valor epsilon que eu pegar, eu vou ter que conseguir um valor delta. Tá bom? Eu já fiz um exemplo na aula passada, que foi a função. Lembra do exemplo da aula passada? Tá? Você pode ver lá que eu construí quem é o delta para o caso em que eu tenho a função f de x sendo igual a 2x mais 1, tá bom? Nós fizemos isso na aula passada. Agora, lembrando, então na aula passada nós vimos que essa função aqui, ela é contínua. Na verdade, acho que a gente não viu que ela é contínua em tudo, mas sim em p igual a 1, certo? Isso aqui foi visto na aula passada. Agora, nesta aula, eu quero fazer mais um exemplo. Eu vou fazer agora o seguinte exemplo. Exemplo. A função g de x igual a 2x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1, essa função aqui é contínua? O que vocês acham? É contínua ou não? Quem pode me responder? Dá um tempo para você pensar. Professor. Diga. Não, eu ia falar um negócio, mas eu acho que não é não. Fala, pode falar. Ela vai ser contínua, mas só não vai ser contínua em 1. Descontínua em 1, no caso, né? Por causa do denominador Tá. ali, que dá 0. Então vamos melhorar a pergunta. Ela é contínua em P igual a 1? Você falou que não. Alguém acha que sim? Quem acha que é contínua? Alguém acha que é contínua? Todo mundo acha que é descontínua. Alguém pode me dizer por que ela não é contínua no 1? Porque o denominador precisa ser diferente de 0. E daí? Porque se o denominador for 0, a minha expressão ela é uma indeterminação. Mas e daí? Que isso tem a... Qual que é a relação disso com a definição que eu coloquei de função contínua? É porque a cada vez que o x vai se aproximando do valor, a f não se aproxima do f de 1. Pessoal, simples. Ó, uma dica para vocês. Matemática pensa simples. Olha a definição. O que ela te diz? Seja f uma função que está de domínio de f em R e p um elemento do domínio de f. Primeira pergunta. Quem é o domínio daquela função? Segunda pergunta. Aquele p está no domínio? Essas são as perguntas primeiras que você tem que fazer, se você lembrar do exemplo que eu fiz na aula passada. Então, primeiro, quem é o domínio dessa G?
Os reais. Os reais? Menos 1. Reais diferente de 1. Por que tem que ser os reais diferente de 1? Porque 1 dá problema, dá uma indeterminação. 1, por quê? O Dá domínio 0. é o maior conjunto aonde faz sentido eu escrever g de x. Não faz sentido eu colocar no denominador o número 0. Então, não faz sentido eu substituir no lugar do 1, no lugar do x, o número 1. Eu teria 1 menos 1 que dá 0, tá bom? Então, esse daqui é o domínio. E, então, 1 não pertence ao domínio. Ora, de novo, vai lá na tua definição de limite. Qual é a primeira coisa que tem que acontecer? O teu P tem que estar no domínio. Como ele não está, a função não é contínua. Tudo bem? Então, de cara, ela não é contínua. Muito bem. Vamos fazer mais exemplos. Exemplos simples. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse exemplo para vocês pensarem um pouquinho e eu vou fazer a chamada, tá? Seja K um número real qualquer. Certo? Fixo. Mostre que a função f de x igual a k é contínua em todo o domínio, certo? Se eu vou falar só que ela é contínua, então eu tenho que mostrar que é contínua em cada p do domínio. Outro exercício que eu quero deixar para vocês fazerem, enquanto eu faço a chamada também, cadê? Peraí, só um pouco. Estou procurando aqui. Estranho. Tá aqui. Outro exercício que eu quero que vocês pensem é a função f de x igual a x ao quadrado, ela é contínua? Certo? Pensem nesses dois exemplos enquanto eu faço a chamada. Vamos ver se o sistema dá o fall abre. Fazer chamada igual na sala de aula mesmo, hein? Pedir para vocês abrirem o microfone e falarem ou escrever no chat, tá? Aí se alguém escrever no chat, eu vou pedir para... Se alguém não tiver microfone, escreve no chat, eu vou pedir que alguém que esteja com o microfone, estiver prestando atenção, que me diga, por favor. Então, vou começar com a turma E quem do não tiver com o nome, bacharelado. professor, botar o nome, né? Oi? E quem não tiver com o nome, botar o nome, né? Presente e o nome. Ah, sim, com certeza. Tem que colocar o nome, porque senão como que a gente vai adivinhar o nome do cidadão ou da cidadã, né? Sem saber o fellow jitser, não vai dar. Vamos lá, então. Bacharelado.
Mas vão pensando nos exercícios enquanto eu estou fazendo isso, por favor. Então vamos lá. Começando na turma do bacharelado. Adeilton tá aí? Faltou. Ele disse presente. Ah, ok. Obrigado. Alice? Alice Natália Lima? Presente. Ok. Ana Carla? Presente. Ok. Caio Lucas? Faltou. Davi Domingos? Faltou. Diego Melo? Presente. Ok. Eduardo Carvalho? Faltou. Ilcia Ele disse Feitosa presente, da Rocha? Eduardo Carvalho. Ok, obrigado. Acho que o Davi também disse presente no chat. Ok, obrigado. A Ilcia, ou desculpa se for um homem, mas eu acho que é nome de mulher, né? Ilcia Feitosa da Rocha. Faltou. Joene Mesquita. Faltou. Lucas Hiroshi. Presente. Professor, eu vou precisar sair mais cedo. Na verdade, eu vou precisar sair agora. Não Eu tem enviei um problema. e-mail para o senhor. Lucas Mateus. Faltou? Tá presente, ele levantou a mão. Obrigado. Matheus Kennedy. Presente, professor. Ok. Matheus Santos. Presente, professor. Ok. Mirosmar. Esse gosta de sertanejo, Presente. faz. Sou Ok. eu. Tá ouvindo? Ouviu? Ouvi sim. Ah, obrigado. Mirosmar é o Zezé de Camargo? É, né? É, o Zezé de Camargo. Só que o dele é com I, o meu é com Y. Tá certo. Robert Rodrigo. Presente, professor. Ok. Samuel Davi. Professor. Faltou. Vinícius Nogueira. Presente. Ok. E acabou. Agora vamos para a licenciatura. O Samuel tá presente, viu, professor? Obrigado. Vou colocar já. Samuel presente. Gostei de ver, tem bastante gente presente. Vamos tentar ir até o final do curso assim. Joane também, professor. Falou aqui, Joane Mesquita. Muito obrigado. É Joene, né? Acho. Joene. Isso. Joene. Obrigado. Agora a licenciatura. O Bruno Aleph. Presente. Ok. Charles Christian. Diz presente aqui no chat. Obrigado. Christian Matheus. Faltou. Gabriel Cavalcante. Presente. Presente. Aiknen. Presente. Agora eu lembrei, na verdade eu falei errado. Tinha também um Raikkonen antes, né? Depois que veio o Raikkonen. Foi. Né? Igor Eduardo. Presente. Ok. Iris Eugênio do Rosário Neto. Faltou. Isamara. Ele disse presente. Muito obrigado. Isamara. Presente, professor. Ok. Jonathan. Faltou.
José Amâncio. Presente. Ok. José de Anchieta, Brasil. Faltou? Juniele. Faltou. Larissa. Presente. A Juniele. Ele está presente. E eu, Larissa, estou presente também. Obrigado. Lucas Giovanni. Faltou. Maria Adriele. Presente, professor. Presente. Matheus Alexandre. Faltou. Matheus Ferreira. Ele disse presente aqui no chat. Obrigado. Micaele. Presente. Presente. Milane. Presente. Presente, ok. Robert Rodrigues. Faltou. Ele disse presente. Obrigado. E Tayane. Muito bem. Presente. Muito obrigado, Tayane. Obrigado pela presença de todos. E aí? Professor, Diga. eu peguei nas remanescentes essa matéria. Provavelmente meu nome não foi chamado, na verdade. Certo. Qual que é o seu nome? Isabelle Alves de Amorim. Antes, você está na turma da licenciatura ou do bacharelado? Da licenciatura. Da licenciatura, ok. Como que é mesmo seu nome? Professor, Desculpa. Tá bom. Faz assim, ó, vocês duas, coloquem os seus nomes no chat e digam em qual turma que você tá. Todo mundo que estiver nessa situação, por favor. Aqueles que também estiverem nessa situação provavelmente não estão recebendo os e-mails do Google com o evento que eu criei. Então, eu vou pedir para vocês me enviarem um e-mail para eu poder mandar um e-mail para vocês participarem do evento do Google, para vocês poderem ter essas notificaçõezinhas na agenda Google. Tá? Muito bem. Ok. Seguindo, então. Vamos lá. Não sei se já chamou Andréia. Andréia, estou voltando do trabalho. Tá bom. Eu vejo essas coisas depois da aula. Depois da aula eu dou uma olhada no chat. Muito bem. Então vamos seguindo, pessoal. Vamos fazer aqui os exercícios, então. Eu vou fazer um antes aqui que eu pensei agora, que eu deveria ter feito. Vou fazer aqui. Fizeram esses exercícios? Vamos fazer, então. Vamos lá, então, pessoal. Vou fazer primeiro o seguinte. Deixa eu só tirar isso daqui dessa página, colocar na página seguinte, para não ocupar muito espaço. Então, vamos fazer aqui. No chat. Oi? Uma pessoa fez uma pergunta no chat, o MF.
MF perguntou no chat. Isso, é contínuo. A gente vai ver agora como mostrar que é contínuo. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Deixa eu só me encontrar nas minhas anotações, que na hora da chamada eu meio que baguncei tudo aqui. Não sei onde que eu tô. Mas também não precisa, né? A gente vai... Vamos lá, vamos construir agora, então, de cabeça. Se vira nos 30. A gente tem que fazer o seguinte, solução. Sempre, primeira coisa que a gente faz, quem é o domínio da minha função? Aonde que isso aqui está bem definido? Isso aqui está definido em todos os números reais. Então, o domínio vai ser reais, certo? Então, eu posso falar de continuidade para cada ponto real. Agora, eu vou fazer igual eu fiz na aula passada, no exemplo passado. O que eu faço? O que eu quero mostrar? Quero mostrar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se módulo de x menos p é menor do que delta, então o módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon. Isso é o que eu quero. Tudo bem? Aí, então, qual é o exercício de fato? O exercício de fato é determinar quem é esse delta, certo? Então, nós vamos determinar quem é delta. Então, que nem eu falei na vez passada, o que a gente faz aqui, ó? Faça desta maneira que eu estou fazendo aqui na prova, tá bom? Você faz um tracinho aqui e escreve rascunho, porque a partir de agora não é mais a solução, mas sim o rascunho, porque você vai descobrir quem é o delta. Como que a gente faz para descobrir quem é o delta? Vou escrever aonde eu quero chegar. Eu quero chegar em f de x menos f de p menor do que epsilon. Eu quero saber quando isso acontece. Mas observa que isso é a mesma coisa do que o quê? Quem é f de x? É k. Quem é f de p? É k. Isso menor do que epsilon. Ou seja, o que eu quero fazer é mostrar que k menos k dá zero. Então, eu quero mostrar que zero é menor do que epsilon. Aí eu pergunto para vocês, quando que eu vou ter zero menor do que epsilon? Alguém sabe me dizer quando eu vou ter zero menor do que epsilon, pessoal? Todo epsilon maior que zero? Sempre eu já parto de... Eu sempre parto daqui, ó. Eu parto de... Escolha um epsilon arbitrário maior do que zero. Então, eu sempre tenho epsilon maior do que zero. Isso aqui ocorre sempre. Então, quem que pode ser o meu delta? Meu delta pode ser qualquer número maior do que zero. Então, eu corto aqui de novo e vou voltar à solução. Solução. Voltando à solução. Voltando. O que eu vou fazer? Note que... Ou melhor, vamos escrever bem bonitinho. Dado um epsilon maior do que zero qualquer, temos, o que nós teremos? O que eu quero? Eu quero mostrar que se x menos, temos que se x menos p, no caso aqui o p é 1, não, é p é qualquer, desculpa, é p qualquer mesmo. Se x é menor do que p, então até melhor seria eu chegar aqui e falar assim, ó, dado P pertencente aos reais, temos para todo epsilon qualquer, segue que
Se o x menos p é menor, aqui agora eu vou colocar o delta. Quem é delta? Pode ser qualquer número. Então, vou colocar, por exemplo, 1. Mas é importante sempre determinar quem é esse número. Então, o módulo de f de x menos f de p vai dar igual a quanto? Horas. O f de x é k. O f de p é k. K menos k dá 0. Módulo de 0. 0 é igual a 0. Lembra que pegou epsilon maior do que 0, então 0 é menor do que epsilon. Pronto, acabou. Certo? Então, desse jeito, nós acabamos de mostrar, isto é, acabamos de mostrar que f é contínua em cada p pertencente aos reais. Tá bom? Mostrei que a f, então, é contínua em cada p pertencente aos reais. Muito bem. Agora, vou fazer mais uma coisa aqui. Agora, vamos fazer o outro exemplo. Vou fazer esse exemplo aqui. Pode ficar lá mesmo, né? Vou jogar esse aqui para baixo, então. Agora vamos mostrar que essa função aqui, ela é contínua. O que eu vou fazer? Primeira coisa sempre que eu tenho que fazer é determinar o domínio, certo? Primeiro. Domínio da f é igual aos reais. Certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Segundo, agora eu tenho que responder aquela fala. Se epsilon... Opa, desculpa. O que eu tenho que responder? Eu tenho que mostrar que... Tem que responder essa pergunta. Nós vamos ter isso daqui, ou melhor, vamos escrever assim. Mostraremos que... Para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que, se eu tiver... Eu quero mostrar que ela é contínua em cada P. Então, mostraremos que, dado P pertencente aos reais, temos... Por que aos reais? Porque é o domínio. Temos que... Deixa eu... Não ficou legal esses dois pontos. Temos que, se eu tiver x menos p menor que delta, então, módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon. É isso que nós queremos fazer, tudo bem? Essa é a ideia principal. Mas... Aqui, então, a gente vai fazer o rascunho. Mas, antes de fazer o rascunho, eu quero observar o seguinte. Note que, se o meu A é igual a 0, então, a minha função f de x é igual a b. E estamos no exemplo acima. Certo? Então, não tem o que fazer nesse caso. Já é? Nesse caso, então, não precisa fazer nada. A gente vai fazer o próximo caso. Então, agora a gente vai fazer o caso. Falta A diferente de 0. Então, eu vou analisar o que acontece quando A é diferente de 0. Bom, vejamos. Agora sim, para isso eu vou fazer aqui o rascunho. Rascunho. O que eu vou fazer então? O que eu quero? Quero encontrar delta de modo que f de x
menos f de p seja menor do que epsilon, certo? Eu quero um delta, quero determinar quem é delta. De modo que se eu tiver x menos p menor do que o delta, então eu vou ter o que tem aqui embaixo, certo? Tá. Mas observa que essa fala daqui, ela é... Deixa eu só escrever para ficar bonitinho, né? Eu quero mostrar isso, certo? Meu objetivo principal é mostrar esse balãozinho aqui. Como que... Então, quem é esse delta? Então, eu venho aqui e faço... Bom, vou reescrever as coisas. F de x é a mesma coisa do que ax mais b. Menos... A f de p vai ser AP menos b, certo? Eu quero que isso aqui seja menor do que epsilon. Aí eu vou lá, aplico a distributiva e eu vou ter ax mais b menos AP mais b. Não, escrevi errado, aqui era AP mais b. Então aqui vai ser menos. Desculpa. Eu quero que esse cara seja menor que epsilon. Mas observa que isso daqui é a mesma coisa do que módulo de AX menos AP, menor do que epsilon. Mas isso aqui é a mesma coisa do que módulo de A vezes X menos P, menor do que epsilon. Mas isso é a mesma coisa do que ter módulo de X menos P, menor do que epsilon, sobre A. Sobre módulo de A. Então, quem é o delta? O delta pode ser qualquer número menor ou igual do que epsilon sobre A. Por quê? O que eu mostrei aqui é que se eu estou satisfazendo isso, é a mesma coisa de eu estar satisfazendo isso. Ou seja, vai e volta. Tudo bem? Portanto, eu vou ter... Agora eu volto para o meu exercício. Solução. Então, vamos lá, a nossa solução. Sempre assim, ó, note que se epsilon é maior do que zero, deixa eu só ver se eu já escrevi quem é P em algum lugar. Já, né? Aqui, ó, dado P pertencente aos reais. Então, não vou precisar escrever P novamente. Tudo bem. Então, eu vou ter aqui, note que se... Na verdade, não se. Note que dado... epsilon maior do que zero, temos que se módulo de x menos p é menor do que epsilon sobre módulo de A, então, agora eu vou escrever o que eu quero. Módulo de f de x menos f de p, quero mostrar que esse rapaz aqui é menor do que epsilon, tá? Mas eu vou escrever então. Quem é f de x? É o AX mais B, menos o AP mais B, certo? E esse valor vai dar igual a módulo de AX menos AP, tudo bem? E isso daqui, propriedade de módulo, vai ser igual a módulo de A vezes, coloquei em evidência o A, módulo de X menos P. Aí, o que eu tenho aqui? X menos P é menor do que epsilon sobre A. Então, isso aqui vai ser menor de módulo de A, epsilon sobre módulo de A. E esse cara aqui é igual a epsilon. Agora, eu quero uma pergunta inteligente. Por que eu dividi nos casos A diferente de zero e A igual a zero? Alguém sabe me dizer? Aonde foi importante eu ter usado aqui A diferente de zero? Aonde foi importante eu usar A diferente de zero aqui, pessoal? Alguém sabe me dizer? Não? Professor, foi importante para poder cortar o A, no caso aí? Ele foi importante para poder definir o meu delta. Esse é o meu delta. Certo? Meu delta tem que ser um número.
Se o meu A fosse 0, epsilon sobre 0 não existe, não é um número, certo? Então, é nesse ponto que foi importante eu ter o A diferente de 0. Tá bom? Desculpa, da minha cachorra deu uma latida aqui. Agora, vamos nesse aqui. Eu quero mostrar que essa função é contínua. Como que eu vou fazer para mostrar que ela é contínua? Solução. Sempre, pessoal, primeira coisa, domínio da F. Quem é o domínio da F? É R, certo? Agora eu vou pegar P, um número pertencente aos reais qualquer. E vou mostrar que a minha função ela é contínua nesse P. Então, o que eu quero? Quero que para todo epsilon maior do que 0, exista um delta maior do que 0, tal que, se eu tiver módulo de x menos p menor do que delta, então eu terei que o módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon, certo? É isso que eu quero mostrar. Como que eu vou fazer para mostrar isso? Sempre. O que eu tenho que fazer? Qual é a parte principal? Determinar quem é delta. Certo? Essa é a parte principal. Então, eu venho aqui no rascunho. Rascunho. Vamos lá no nosso rascunho, então, tentar descobrir quem é o delta. Para isso, eu parto da onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em f de x menos f de p menor que epsilon, certo? Então, o que eu quero? Se eu colocar na expressão aqui desse cara, eu quero que x ao quadrado menos p ao quadrado seja menor do que epsilon. Eita, e agora? Agora vai ser mais difícil, né? Esse daqui não dá para você ir fazendo que nem no outro. Vai, e chega num x menos p menor do que epsilon. Não vai dar para fazer isso. Então, eu estou aqui no meu rascunho, certo? Eu quero encontrar um delta, de modo que se x menos p é menor do que delta, então eu tenho isso aqui de baixo. Quero descobrir quem é esse delta. O que eu vou fazer agora, então? Bom, vou partir do que eu quero mostrar. Eu quero x ao quadrado menos p menor do que... menos p ao quadrado menor do que epsilon. Desculpa, a cachorra agora resolveu querer chamar atenção. Deixa eu só dar um ossinho para ela, rapidinho. Pronto, voltei. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, pessoal, lembra dos produtos notáveis que você tem? X ao quadrado menos p ao quadrado é a mesma coisa do que x menos p vezes, deixa eu fazer assim, vezes x mais p. Tudo bem? Aí, você tem que esse cara aqui vai ser igual a módulo de x menos p vezes módulo de x mais p. Todo mundo concorda comigo? Aí você pensa aqui, ó, x menos p é menor do que delta. Então, isso aqui vai ser menor do que delta vezes módulo de x mais p. Certo? Ainda vou descobrir quem que é o delta, tá? Vou descobrir quem é o delta. Aí você olha e fala assim, poxa vida, aqui eu tenho x mais p, mas eu queria que fosse x menos p. O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou fazer um velho truque que quase todo matemático faz. Você vai somar e subtrair. X mais p é a mesma coisa que x menos p mais p, certo? Agora, você deve ter visto no teu curso de fundamentos, você tem a desigualdade triangular. Módulo disso aqui mais isso daqui vai ser a mesma coisa do que delta vezes módulo de x menos p, menor ou igual, na verdade, mais 2p em módulo, certo?
Aí, como o seu x menos p é menor do que delta, você vai ter isso aqui menor do que delta mais 2 módulo de p. Certo? Agora pensa comigo, o que eu quero? Eu quero descobrir quem é o delta, de modo que esse cara aqui seja menor do que epsilon. É isso que eu quero descobrir. Ai, quem que é esse epsilon? Bom, aqui você teria meio que descobrir uma inequação do segundo grau, certo? Para descobrir quem é esse delta. Mas, para economizar trabalho, eu vou diminuir isso daqui. Não uma inequação do primeiro grau, do segundo grau, mas sim do primeiro. O delta não é meu? Eu não posso escolher quem é o delta? Então, eu já vou partir aqui que eu quero o delta menor do que o número 1, por exemplo. Consequentemente, essa expressão aqui vai ser menor do que delta sobre 1 mais 2 módulo de P. Agora, responde para mim. Quando que você vai ter que esse cara aqui vai ser menor do que epsilon? Quem é delta, de modo que isso daqui seja menor do que epsilon, pessoal? Na verdade, pode pegar aqui até menor ou igual, já que já teve estritamente menor antes. Quem pode ser delta? 0. 0? Não, delta não pode ser 0. Delta tem que ser sempre maior do que 0. Pessoal, resolva essa inequação do primeiro grau simples. Quem é delta, de modo que delta vezes esse número é menor ou igual do que epsilon. Ou, se você quiser, resolva essa equação do primeiro grau. Quem é delta, de modo que delta vezes esse número é epsilon. Quem é delta? Epsilon sobre 1 mais 2 módulo de P. Simplesmente isso. Concorda comigo? Porque o que você vai ter aqui, ó? Se você tem que delta é esse cara, na verdade, delta, vamos pegar aqui delta menor ou igual, para manter a tradição de sempre pegar menor ou igual. Se você pega delta desse jeito, você vai ter que esse cara aqui vai ser menor ou igual do que epsilon sobre 1 mais 2 módulo de P vezes 1 mais 2 módulo de P. Ora, isso daqui é exatamente igual a epsilon. Então, eu cheguei que x ao quadrado menos p ao quadrado é menor do que epsilon. Para isso, é suficiente escolher, então, delta que satisfaça isso. Certo? Então, eu descobri aqui pelo meu rascunho que o delta deve ser menor do que 1 e o delta deve ser menor do que epsilon sobre 1 mais 2p. Portanto, voltamos agora ao meu... Antes só para ficar bem claro. Então, quem que vai ter que ser o meu delta? Delta tem que ser menor do que 1 e menor do que isso. Então, eu vou pegar delta como sendo o menor valor, ou o mínimo, entre 1 e epsilon sobre 1 mais 2 módulo de P. Esse vai ser o meu delta. Então, agora vamos fazer a solução. Voltando. Note que, dado epsilon maior do que 0 qualquer, temos que se x menos p é menor do que o mínimo entre 1 e epsilon sobre 1 mais 2 módulo de P. Pessoal, já adianto vocês que eu fiz aqui diferente do que o livro, tá? O livro fez uma construção que eu acho menos natural do que é que eu fiz. Se isso aqui acontecer, então, o módulo de f de x menos f de p vai ser igual, lembrando, x ao quadrado mais, menos, desculpa, p ao quadrado,
Aí eu escrevo esse cara aqui usando o produto notável x mais p vezes x menos p. Utilizo propriedade de módulo, que módulo da multiplicação é igual à multiplicação dos módulos. Depois, eu utilizo aquele joguinho que a gente fez de somar e subtrair P. Depois, utilizo a desigualdade triangular. E, por último, eu utilizo que o meu x menos p é menor do que o mínimo valor entre esses dois